Fala galera do canal, beleza com vocês? Bruno Rodrigues aqui. Hoje eu estou com um grande amigo meu. Estamos aí com um tema específico ao qual estarei passando para vocês, né? Especificamente alguns podcasts que estamos organizando. Ele já gravou um vídeo aí para o canal recentemente falando sobre sedução online. E agora estaremos debatendo sobre o fato do cara não ficar se prendendo apenas a técnicas de sedução, mas ser um pouco mais natural, né? Fala aí, Genderson, tudo bem? Opa, e aí, Brunão, como é que tá? Tranquilo. Olá, pessoal. Então, Tranquilo demais, cara. estávamos debatendo aí sobre sedução, né, uns tempos atrás aí, né? Foi até engraçado, cara, porque a gente discutiu, né? Foi uma bagunça. Mas a gente estava falando sobre o fato do cara, o porquê, né? Algumas pessoas têm um certo preconceito com o Pua, porque ele acaba fazendo uso de muitas técnicas de sedução, né? E acaba não deixando o natural da interação fluir. E foi até algo que eu concordei com ele, então eu decidi chamar ele para a gente poder estar gravando esse tema. Você não deixou muito claro, cara, no outro vídeo, mas fale um pouquinho aí sobre você pra galera. Olá, pessoal. Meu nome é Genderson Oliveira. Eu tenho 28 anos. A minha formação, na verdade, não é formação. Faltou pegar o diploma aí. É biomedicina. Eu sou um ex-empresário, tive dono, tive uma escola, tive alguns outros empreendimentos também. E a minha jornada na sedução começou em meados de 2009. Eu era um cara deveras tímido, mas tímido mesmo. Eu era aquele tipo de aluno que sabia todo o conteúdo quando o professor passava. Mas o que acontecia quando eu ia apresentar trabalho? Eu estudava quando eu chegava em casa, estudava no ônibus a caminho do colégio, estudava nos grupos anteriores aos meus, levava cola e na hora dava branco, travava tudo, gaguejava mais que tudo. Então, a apresentação era meu fraco. Só que de repente eu fui colocado na rua, não sei se vocês conhecem o sistema da Microlins, nem sei se existe mais, chamado Street Media, onde eles colocam os funcionários na rua para abordar as pessoas para conhecer a Microlins. Então esse foi meu primeiro emprego. Eu tinha 16 anos, não queria decepcionar meus pais. E tive que dar um jeito, né? Era muito tímido e eu tinha aprendido o seguinte, que na venda de curso você não toca o produto, você não enxerga, você não faz nada, porque o serviço é intangível. Então a pessoa tem que confiar na sua palavra, no seu jeito. Não é o que você fala, é como. Então foi nesse momento que eu tive meu primeiro contato com PNL, sem saber o que é PNL, gatilhos mentais, foi no mundo das vendas. Isso foi tirando a minha timidez e tudo mais. Nesse mesmo ano, também fora de uma garota que eu era apaixonada há 2 anos. Acredito que é assim que a maioria da galera entra na comunidade. E foi uma vergonha tão grande, mas tão grande que eu passei, que naquele momento eu falei, cara, eu preciso mudar minha vida. E eu já estava percebendo que quando eu estava envolvido com vendas, no papel de vendedor, as mulheres mexiam comigo, abordavam, às vezes até assediavam. Só que quando eu saía do vendedor e voltava para o Jean normal, estudante, pessoa normal, eu voltava a ser o CDF desinteressante. Eu queria entender por que quando eu vendia eu era interessante e por que quando eu voltava ao contrário não. Ao passo que eu queria saber como ganhar mulheres, né? Então eu comecei a pesquisar na internet como arrumar mulher assim, assado, e foi indo. Até que eu descobri a comunidade Pickup, caí de cabeça, cara. Fiquei obcecado, mas tinha aquele medo de botar em prática. Eu fazia, era falar para os outros, cara, faz isso, faz aquilo e dava certo. Mas tinha aquele medo. Eu só vim realmente, gente, colocar em prática em 2010. Mas aí eu falei, olha, vou fazer acontecer. Não tem esse negócio de e se der certo, não. É vou fazer dar certo. E, cara, tive resultados sensacionais em várias áreas da minha vida. Eu falava melhor, mais calmo, pausadamente. Eu tinha muito mais confiança. Isso trouxe para mim um resultado incrível. E, de repente, eu fiquei obcecado e quis saber fazer muito mais. E daí, comecei a dar aula em 2011, 2012 eu já comecei a dar aula cobrando. E por aí eu tive uma jornada longa nesse mundo pick-up.
saí da comunidade em 2014 e quis trilhar conhecimentos de outras comunidades e de vertentes que não têm a ver com comunidades específicas. No mais, é essa um pouquinho da minha história. Certo, certo. E você teve um filho também, né? Tem um filho, né? Ah, sim, eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses, é o amor da minha vida. Recentemente estava separado da mãe dele, nunca parei de amar a mãe dele, mas graças a Deus a gente se reconciliou. Estamos recomeçando um novo relacionamento muito bom. E tem uma coisa que a gente vai adentrar nisso daqui a alguns minutos, mas a forma como eu levava a minha vida, o estilo de vida que eu levava, fez com que eu trouxesse várias mazelas psicoemocionais, várias consequências. Então, dentro de relacionamentos, eu era muito inseguro, eu acabei ficando carente emocionalmente, possessivo, digamos que uma pessoa tóxica. Então, cada relacionamento amoroso que eu passei, eu acabava sabotando. Nesse último foi o menos que eu sabotei, que me esforcei bastante, só que ainda tive algumas recaídas que me levaram ao fim. Foi bem na época que meu filho nasceu, que a minha empresa faliu. Isso mexeu bastante comigo e levou a crise no relacionamento. A gente veio a separar. Vim tomando as rédeas da minha vida. Estou trabalhando na parte financeira, reconquistei a mulher e é isso. Bom, praticamente é aquilo que eu já venho falando nos vídeos anteriores, né? De um cara que saía pegando geral e mudou a mentalidade dele e hoje está aí com a família, né? Isso é bom. Espero que você que esteja ouvindo consiga ter essa sua mudança de mentalidade também, né? E consiga enxergar a mulher não só para essa questão aí do sexo em si, né, de medo de se relacionar, mas até mesmo de construir sua família. Bom, falando mais precisamente sobre o tema específico, né, sobre o cara que fica se prendendo em muitas técnicas, isso é algo que eu vi muito acontecer, principalmente quando eu comecei, porque eu era assim, quando eu comecei a seduzir, né, a conhecer algumas garotas, no caso. Eu acho até válido, na verdade, o cara, ele no começo, quando ele está começando, né, como ele ainda não conhece muito, para ele não ficar perdido, ele começar a decorar algumas técnicas para poder interagir com algumas garotas. Então eu lembro que tinha isso lá em 2014, quando eu saía abordando um monte de gente na rua, no supermercado. Era até engraçado, cara, porque eu decorava muito neg, né? Então, eu lembro que às vezes eu abordava senhoras, e às vezes a senhora era um pouco meio surda, não ouvia muito bem, aí eu pedia, a senhora pode me dar uma informação onde fica tal lugar? Ela, eu quero, não estou te ouvindo, aí eu dava um neg nela. Se a senhora fosse um pouco mais alta, eu te dava uma chance. Cara, era muito no automático, né, cara? Tinha até vezes a gente saía, eu moro só aqui de São Paulo, né? Aí eu ia muito pra Paulista ali pra poder abordar com um brother meu, e às vezes a gente colocava um desafio, ó, você vai ter que abordar 20 pessoas. E nisso, às vezes eu abordava umas mulheres muito bonitas, cara, pra pedir informação. E, cara, às vezes a garota sem fazer nada, tipo, a interação normal, eu mandava um monte de neg na garota, eu mandava 6, 7, parecia uma metralhadora, cara. E eu via que a garota ficava sem graça, né, cara? Tipo, eu olhava pra ela e falava, nossa, mas que sandália bonita, são novas? E esse cabelo, que bacana, é original ou é aplique, né? Então, tipo, né, eu ficava falando alguns negs mais fortes, ou às vezes alguns negs mais sutis, e eu só sabia falar aquilo, né? Eu ia com a lista anotada no meu celular de 20 negs, assim, e às vezes eu mandava 18 na mesma garota, cara. Tanto que até tem eu já cheguei a oferecer um house pra uma garota, fazendo meio cara de quem não gostou. Tem até um vídeo aí no meu canal que fala o porquê eu não uso mais neg, né? Porque eu não uso mais, praticamente. Eu parei tem uns 2 anos praticamente que eu não uso mais neg. Mas tem outras técnicas que às vezes o cara acaba utilizando uma rotina KC, por exemplo, que quando o cara tá interagindo com a garota, ele não sabe o momento certo de beijar ela, né? Então, às vezes ele, pô, e aí, será que tô no momento, né? E aí, tô no momento certo de beijar ela ou não? Inclusive, eu acho que vou até gravar um vídeo em breve falando sobre o momento certo de você beijar a garota. Mas,
às vezes o cara não sabe o momento, então, o cara não ter essa experiência, né? Então porque pra eu e você, cara, como a gente já tem essa experiência, a gente sabe quando a garota já quer te beijar, né? Então, Sim. hoje nem usa mais técnica pra isso, né, cara? Você já vai direto. Você só fica de olho nos indicadores de interesse, mas às vezes o cara não sabe o momento certo, ou até mesmo no meu caso, às vezes dependendo como já aconteceu, às vezes a garota não estava tão interessada para me beijar, então eu tive que utilizar alguma técnica ali para poder desencadear essa vontade da garota de me beijar. Então eu utilizava uma técnica do abraço, uma técnica ali de algumas palavras, né, com tom de PNL no ouvido. Aí tinha uma técnica que eu gostava muito, que era o beijo no queixo, né, que você ia já sensibilizando um pouquinho a garota. Aí eu ficava de olho nos indicadores de interesse, né, que a garota mexia nos lábios, mordia os lábios, ficava olhando pra minha boca, etc. Aí eu ia lá, beijava o cantinho da boca dela, ela permitia. Eu beijava o outro cantinho, ela permitia. Aí sim, aí eu conseguia beijar ela, né? Então tem algumas técnicas assim nesse sentido que são válidas o cara utilizar. Mas o pior erro mesmo, e você é o maior crítico disso, que você mandou uns áudios pra mim de 40 minutos cada um, falando sobre essa questão, né, do cara utilizar muitas técnicas. Então fala aí pra galera qual que é o seu pensamento em relação a isso. Bom pensamento, você falando a tua história aí, eu acabei entrando num momento super nostálgico, alguns gostosos, outros confesso, fiquei corado e nada orgulhoso. Mas vamos lá. Cara, antes disso, eu tenho uma teoria muito forte. Eu chamo de teoria porque eu não posso dizer que é 100% de certeza, mas eu acredito que quando muitas das técnicas do pick-up, que hoje são tidas como rotinas padronizadas, estilos de vida, obrigações, como eu falo até de forma pejorativa, obrigações, foram criadas, foi no intuito de serem didáticas. Porque estudando a fundo sedução de todas as vertentes possíveis, qual é a única conclusão que a gente chega? Que a alma da sedução é o estado de conforto, de naturalidade, quando você fica em plenitude. Que basicamente você subcomunica para todos ao seu redor que se você está confortável, natural, está calmo, que você tem um controle da situação, que você sabe o que fazer, basicamente que você tem poder. E poder é quase que um sinônimo de sedução, todo mundo sabe. Então, acredito que todas as técnicas que foram criadas foi com o intuito de fazer com que o usuário, o portador das técnicas, o aluno, acessasse esse estado de poder, mesmo que temporário, de forma mais lúdica. Porque, como eu te falei até nos áudios, cara, querendo ou não, a sedução que a gente estuda dentro ou fora do pick-up da forma correta, querendo ou não, ela é psicologia comportamental e aplicada avançada. E é muito mais avançada que muitas, eu talvez até arriscaria em dizer, que todas as psicologias, de fato. Então, como que um cara vai ensinar isso, coisa que levaria uma psicologia comum na faculdade, 4 anos, 6 anos, uma vida inteira, como que ele vai ensinar para uma pessoa socialmente desajustada? Então, ele utilizou uma forma, em minha tese, minha teoria, uma forma super didática, que não vai mostrando um passo a passo, simplesmente ele injeta o resultado do conhecimento de forma, misturando teoria com prática. Por exemplo, o fato do cara ficar abordando direto, primeiro que ele pega experiência, porque a prática leva à perfeição. Segundo, ele está gritando para o subconsciente dele a seguinte informação: cara, você não vai morrer por abordar, o não vai te matar. Então, basicamente, cada não que ele leva vai estar calejando. E esse calejamento... Quando eu passava desafios para os meus alunos e quando eu tinha os meus desafios que eu mesmo fazia em 2014, 2015, 2016, não era com o intuito especificamente de sair pegando um monte de mulher, não, era para controlar a minha ansiedade, aproximação e timidez e para ser um cara mais sociável. E também os foras também, porque, cara, vou ser bem sincero, hoje com as costas largas que eu tenho, de tanta coisa que eu passei, é muito difícil me magoar ou me chatear ou alguém falar alguma coisa para mim que vai me derrubar. Pode acontecer de alguém falar alguma coisa pra mim e me deixar chateado ali nos primeiros minutos, tá?
Mas passou de um tempinho, cara, eu nem lembro mais, cara. Nem lembro. Tem pessoas que você fala coisinhas bestas assim e a pessoa já fica chateada, depressiva. Cara, eu já tomei tapa na cara, irmão. Tapa na cara. Eu tava abordando uma mina num lugar e eu fui fazer uma leitura fria ali da garota. Fiz uma leitura fria de forma um pouco mais abusiva, né? E, pô, meteu o tapão na minha cara que tinha gente que tava 2 km de mim que viu. Saiu olhando, entendeu? Mas, pô, depois daquele dia, depois daquele tapa na cara que foi o fora mais grotesco que eu já tomei, cara, nunca mais, nenhum fora que eu tomei eu tive, mexeu com o meu inner, cara. Nunca mais. Claro, você foi bem resiliente. Foi, cara. Então, assim, a abordagem, ela é legal, cara. E quando, segundo a minha teoria, claro, vai que eu falo alguma coisa e no fundo não é, mas enfim, vou falar a teoria. Segundo a minha teoria, acredito que quando ele criou o sistema de abordar, é isso, para a pessoa praticar, para entender que o não mata, dói, mas você supera. E também, o principal de tudo, fazer com que o praticante acesse a naturalidade ao interagir com pessoas, mas principalmente com mulheres. Então, o intuito principal da abordagem, gerar o estado de conforto a falar com uma mulher. O neg, para você baixar um pouco a bola da mulher que está com um valor acima do seu. Fazer com que você fique confortável ao lado dela. Assim como um abridor vai fazer você se sentir confortável também. Então não importa qual técnica seja, o intuito no final vai ser o mesmo. Gerar um estado de conforto no cara, que automaticamente essa naturalidade gera uma autoconfiança. Automaticamente poder. Então temos aí um estado natural de sedução, que é o que eu gosto de chamar sedução passiva. Eu Jean, gosto muito de separar a ferramenta de sedução em 2 fases. A passiva, que é como se fosse um imã em si, você criou uma aura de sedução, e a ativa, que você vai e utiliza a técnica em si, a abordagem, ou seja lá o que for, você está indo em direção. Então acredito que esses estados naturais, eles trabalham na sua sedução passiva. E automaticamente, quanto maior a sua passiva, mais confiança você tem, até para utilizar alguma técnica, dar as caras à tapa, fazer uma abordagem. E isso é o legal, porque faz com que a pessoa transforme e vê que, independente se ela é bonita, alta, rica, ou seja, forte, que ela pode ter sucesso com qualquer mulher. Isso é muito legal. Mas aí entra em crenças limitantes, né? Do cara que fica falando, mas nesse caso, um pouquinho de técnica ajuda o cara sim, porque às vezes o cara fala, eu sou pobre, sou feio, sou baixo, sou magro, etc, não tenho carro, essas coisas, e às vezes é interessante você ter um DVS, né, uma demonstração de valor superior, pelo menos para a garota saber que você existe, né, para você conseguir ganhar a atenção dela, e para você tirar às vezes a garota do pedestal, porque às vezes a garota tá com vários caras ali babando o ovo dela e você consegue se diferenciar às vezes com uma técnica ou outra tal. Mas o que eu costumo dizer, isso o próprio Mister, né, ele montou o artista venusiano com a naturalidade internalizada dentro do cara, isso é o legal, é você deixar, mesmo que seja uma técnica, mas aquilo surtir de forma o mais natural possível. Por quê? Porque as mulheres são muito perceptivas. Tá? Como eu já me relacionei com muitas mulheres, né? Eu acredito que você também, né, Jean? E a mulher, principalmente quando você está no começo, que você vai utilizar uma técnica, você fica muito inseguro, nervoso, ansioso, né? Então a mulher, ela percebe que você está tentando utilizar algo fora do comum com ela. Então ela vai falar. E se ela não falar, ela vai demonstrar, entendeu? Através da linguagem corporal, alguma coisa, e você vai perder pontos com isso. Então, quanto mais natural for, melhor. Então, por exemplo, você vai gerar uma rotina KC, né? Você fala, poxa, eu tenho que esperar 3 indicadores de interesse. Poxa, eu preciso esperar ela dar risada. Poxa, eu preciso esperar ela morder os lábios. Cara, eu preciso esperar ela olhar pra minha boca. Aí você vai ficar todo ansioso, observando todos os detalhes. Aí a garota vai falar, você tá escutando o que eu tô falando com você? Entendeu? Porque você tá tenso, você tá... Pronto, acabou tudo. Essa técnica foi tudo pro lixo. Que é o momento que você vai tentar beijar ela. Ela deu todos os sinais. Mas aí a hora que ela falou isso, que ela percebeu que você tava indiferente,
né, que você não estava prestando atenção nela, esses indicadores de interesse que ela deu já foram todos embora. Então você vai ter que trabalhar do zero o jogo novamente ali, junto com a técnica. Porque se você for tentar beijar ela novamente, cara, vai gerar repulsão, porque ela vai falar, não, calma, como assim você quer me beijar? Você não tá nem prestando atenção no que eu tô falando. Entendeu? Mais ou menos. E isso no começo. Depois o cara... Às vezes o cara vai ficando tão natural, tão natural, que ele beija a garota e ele fala, pô, esqueci que eu tinha que utilizar isso, eu tinha que fazer isso. Tipo, aconteceu tão rápido, né? Porque tá internalizado aquilo dentro dele. Exatamente. Na verdade, ao contrário do que muita gente deve até pensar no momento, eu não sou contra a técnica, na verdade eu sou pró-técnica. O que eu acredito que não deva acontecer é a pessoa usar a técnica de moleta, né? Porque assim, igual eu falo, segundo a minha teoria, as técnicas foram criadas para gerar um estado natural de conforto e automaticamente de sedução. Mas de repente, uma galera mais antiga, de repente transformou a abordagem, as técnicas, numa obrigação. Então, de repente, virou uma obrigação pick-up. Você abordar, você utilizar neg para baixar um pouquinho a mulher, um amog ali, e várias rotinas enlatadas, de repente até chegou a sair no ano passado, ano atrasado, quase virou meme, cara. As mulheres compartilhando que a mesma rotina foi utilizada com todas, cara. Tipo, olha que ridículo. O cara dá Ctrl-C, Ctrl-V. Isso acontece muito com neg e o abridor de conversa, cara. Nossa, cara, demais, né? Demais. Então, assim, o que acontece? O primeiro fato é a abordagem. O lance da abordagem, pra mim, eu sou super a favor da abordagem, contanto que ela seja em 2 critérios. O primeiro, didático, para você internalizar, vamos falar assim, internalizar o jogo. E o segundo critério, para você abordar quando você sentir vontade, cara. Mas de repente, e falo isso por experiência, quando eu era membro ativo da comunidade, a gente sente uma pressão de ser o melhor, tanto externa quanto interna. Então, vou falar que Jean, eu vi uma mulher bonita, cara, eu senti a obrigação de abordar. Era uma coisa tão obsessiva, de louco. E tinha dia que eu tava meio pra baixo, tinha dia que eu tava meio deprê. De repente eu já usava uns PNLs em mim e eu lá e abordava. Era legal? Era. Só que aí, esse estado de ficar sempre nessa ânsia de abordar, era terrível. Isso ia me consumindo aos poucos. Aí chegou um momento que eu comecei a desenvolver síndrome de Dom Juanismo. Cara, isso é muito chato, porque de repente eu parava de sentir prazer com as coisas e comecei a me tornar viciado em conquista. É aquele momento que você aborda até a atendente da farmácia que vai recarregar seu celular, né? Ela dá seu número e fala, opa, mais rápido assim? E eu começava a colocar desafios pra mim. E quando eu descobri PNL, cara, tinha momento que eu usava PNL por telefone com a minha família, de tão viciado que eu tava, e já tava tão automático. Foi na época que comecei também a criar algumas rotinas de PNL, começava a testar em campo, dava pros outros testar, criava outras mais avançadas. Eu fiquei, cara, vou te falar, dentro de todas as técnicas, as que envolvem PNL são com certeza, sem sombra de dúvida, as mais viciantes. Cara, eu sei. Cara, eu sou formado em PNL, hipnose. Nossa. E eu vou te falar, cara, a PNL é uma grande arma. Então as pessoas, você pode usar ela tanto pro bem quanto pro mal. É como se fosse uma faca, entendeu? Então tem muitas pessoas que acabam utilizando a PNL de forma muito negativa. Eu já vi caras utilizando a PNL para fazer a garota depositar dinheiro na conta dele, entendeu? Nossa, é muito conforme a PNL fosse perdendo força, porque você sabe, né? Isso não dura tanto tempo assim, né? Ninguém consegue ficar preso nesse looping emocional que a PNL causa durante muito tempo, né? As pessoas, elas têm os momentos de racionalidade também, mesmo a mulher também tem um momento racional, já até gravei um vídeo sobre isso. A mulher, ela é 100% emocional, então eu já expliquei sobre isso. Então, quando a pessoa começa, no caso desses caras, né, quando a mulher começou a perceber sobre essa questão da PNL, começou a racionalizar, aí quando o cara começa a utilizar golpe baixo, entendeu? Começa a chantagear a garota, se você não depositar dinheiro na minha conta, eu vou pegar foto de você pelado, vou divulgar em site, vou fazer isso, aquilo outro. Cara, eu já vi muitos caras fazendo isso, né? Muito cara fazendo isso, cara. Isso é muito chato, cara. Mas eu te falo, de todas as drogas, cara, acredito que PNL seja tão
ou eu arriscaria dizer mais viciante do que crack em si. Porque quando você Cara, começa a ver que vai dando resultado, que você fala, caraca, eu não você tenho não carro, consegue parar. não tenho dinheiro, não tenho corpo, não tenho altura. Com 5 minutos de conversa com aquela garota, eu consigo conquistar ela. Caraca, velho, pô, pera aí. Você fica eufórico, entendeu? Com tudo isso. Aí você vê o poder das palavras, cara. Mas Cara, você falou... se você não conseguir concretizar e manter aquilo como coerência de acordo com o seu valor, você perde a mulher em pouco tempo. Entendeu? Porque Exato. eu estava conversando com o Luiz Tomás, que foi um rapaz que ele ensina sobre hipnose. Ele falou, Bruno, eu perdi uma namorada incrível porque eu comecei a fazer muitas coisas erradas no meu relacionamento e eu tentei corrigir com hipnose. Foi um grande erro. Porque aí eu tentava hipnotizar ela e no comecinho foi dando certo, mas depois de um tempo eu via que não estava dando mais certo e eu só estava afastando ela ainda mais de mim. Tá? Essa é a questão de você ser natural e não ficar utilizando técnicas com garotas. Cara, quanto mais natural você for, melhor, velho. Melhor. E você falou, ô Brunão, a coisa certa, cara, esse negócio o resultado rápido e que o PNL traz. E PNL, assim, utilizado para isso, ela resolve os paliativos. Não trata a raiz do problema. E de repente você falou coisa perfeita, cara. Foi certeiro. Pô, eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não tô tão bem vestido, mas consegui a mulher em 5 minutos. Aí o que acontece? Você começa a se propor desafios. Será que se eu tiver bagunçado, eu consigo um resultado melhor? Aí você vai, de repente consegue. De repente não nas primeiras, mas até que consegue. Aí você vai se propondo desafios cada vez mais Ah, cara, impossíveis. eu lembro de uma cara. vez, cara, que eu tava na Paulista, que eu tava com os amigos e a gente tinha saído pra sarjear, né? Pra poder interagir, se divertir. Eu sempre saí pra me divertir, pra dar risada. E como eu faço dieta, né, cara, então eu passei no supermercado e comprei 1 litro de leite semi-desnatado. Nossa. Ai, cara, eu tipo com 1 litrão de leite na mão e falando, ó, moça, vem cá, por gentileza, deixa eu falar com você. E aí, tudo bem? E eu com 1 litrão de leite na mão, tá ligado? A mina olhando pra aquilo, eu tava, que esse cara quer, velho? Esse cara é louco, bicho. E com 1 litro de leite na mão, cara, e, tipo, você entra assim, você fala, pô, a minha palavra é mais forte do que a forma que eu tô. Né? Inclusive eu já vi até um cara, não lembro onde, não sei se foi o Tyler, que ele abordou a mulher falando de cotovelo, cara. Só pra você ter uma noção, bicho. Esse é o lance do PNL, você se sente super poderoso. Isso me faz lembrar uma época, em 2012. Em 2012 eu trabalhava numa empresa chamada Cobra Tecnologia, ela terceiriza serviço para o Banco do Brasil. Então eu atendia por telefone pessoas do Brasil e de Miami, oferecendo... Quando eles ligavam, né, eu dava suporte técnico a programas do Banco do Brasil, né. Chegou um momento que eu odiava esse trabalho. Às volta e meia, eu não me orgulho disso, eu não ia pro trabalho, mas eu precisava levar um atestado. E, cara, eu realmente odiava o trabalho. Aí, no momento, eu chamei um aluno meu pra passear, né. Aí a gente foi lá, eu falei, cara, vamos ali comigo no Anchieta pegar um certificado? Um certificado não, um atestado, cara, porque eu faltei o trabalho e tal. Ele, bora. A gente foi chamado, ele entrou comigo. Mano, era uma médica, uma mulher lindíssima, cara, uma preta linda, sabe? Devia ter a faixa de uns 35 anos. E eu, cara, só pra me amostrar pro rapaz, eu comecei a abordá-la falando, eu inventei uma condição ali, eu falei que tava com diarreia. E eu comecei a abordá-la com o assunto como pauta, diarreia. E de repente foi evoluindo a conversa, evoluindo. Aí ela já tinha até prescrito a receita e tudo mais. E continuamos conversando. Aí ele começou a rir, começou a escrever no celular e me mandando mensagem. Cara, ela tá te dando sinais de interesse, tá? Eu olhava e via. E aquilo foi enchendo o meu ego. Aí até que eu fui embora, não peguei telefone dela nem nada. Foi simplesmente para satisfazer meu ego, para me mostrar pro meu aluno. Então, mano, chegou um momento na minha vida que eu não tinha mais prazer com as coisas. Eu começava a me desafiar. Por exemplo, aquela moça é santinha, será que eu consigo deixar ela um pouco mais de tal jeito? Isso aconteceu comigo. Agora eu quero com lésbica, eu quero com mulher. E não me orgulho, com certeza, não me orgulho nada disso. E tem 7 anos que eu abandonei essa prática. Aliás, 6 anos que eu abandonei essa prática. Mas teve um momento na minha vida que eu só queria sair com mulher comprometida. E como que eu conseguia isso? PNL. Cara, o PNL, assim, dependendo da forma que ele é utilizado, ele consegue muita coisa que poderia ser impossível
Mas aí, de repente, vi uma certa repulsa quando ela começava a racionalizar e ver o erro que tinha cometido. E eu me tornava o vilão. Cara, eu Só que aí... nunca me relacionei com mulher casada, ou que namorava, ou que tinha um relacionamento. Nunca, 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 nunca. Se ela tivesse falando, eu tô saindo com carinho, eu já cortava. Mas isso aconteceu uma vez, isso eu lembro, que teve um aluno meu, que ele falou assim pra mim, Bruno, isso foi em 2015. Bruno, você consegue, você acha que isso funciona com uma garota que já tem um namorado, alguma coisa do tipo? Eu falei, com certeza. Ele falou, prova. Aí eu lembro que eu tava no shopping com ele e fomos numa espécie de um stand, né, que tava vendendo óculos, aqueles óculos de sol, né? E era uma moça muito bonita, cara, muito bonita, muito bonita. E eu lembro que estávamos ali vendo os óculos, né? Aí ela foi oferecendo e tal. Aí eu lembro que eu tenho uma pedra, que é uma pedra muito bonita, que eu ando comigo, que é justamente para chamar atenção. E ela tava assim no meu pescoço, aí eu falei pra ela, você acha que esse óculos combina com essa pedra? Aí ela falou, combina sim e tal. Ela olhou pra pedra e falou, qual o significado da pedra? Normalmente elas fazem isso, né? Porque a pedra é muito bonita. Ela falou, nossa, que pedra bonita e tal. Aí eu falei, ela tem algum significado, tal, chakra da comunicação, etc. Contei a história da pedra, né? Aí ela falou, isso me deixa... E eu até inventei algumas coisas, isso me deixa mais inteligente, me faz observar e ler a mente das pessoas, etc. Eu falei, como assim? Eu falei, vem cá, segurei a mão dela, eu vi que já tinha aliança, né? Acho que era aliança de noivado. Aí eu fiz uma leitura fria, cara, tipo, fodástica, assim, nela. Né? Uma leitura fria, assim, que eu vi vários detalhes, assim, que eu coloquei. Aí eu fiz a leitura da quiromancia também, né? Que é a leitura das linhas da mão também. Que, cara, isso aí não existe, tá? Não faça isso. Isso aí. A leitura, eu fazia muito, cara, a leitura da mão. A leitura fria em si, quando você faz a leitura da personalidade da pessoa, isso existe. Mas essa leitura da mão, isso aí não existe, cara. Pode ficar tranquilo que isso aí é tudo errado. Enfim. Aí eu fui falando com ela, né? E eu vi que ela acreditava nessas coisas ocultas, né? Essas paradas aí. Aí ela foi prestando atenção, tal. Aí, do nada, eu vi que ela trocou de mão, me deu a mão esquerda, entendeu? Que já era a mão que não tinha aliança. Ela faz dessa mão também, né? Aí eu já percebi que ela queria esconder a aliança, esconder ali o caso do relacionamento dela. Aí eu falei, infelizmente eu não vou poder fazer agora, tá? Mas se você quiser deixar seu telefone... Ela falou, deixa assim. Eu falo, aí me deu, né, aquela racionalidade pro Bruno, você nunca se relacionou com mulher comprometida e tal, pô, não vai fazer isso, mesmo que seja pra mostrar pro aluno, né, que ele duvidou. Eu falo, eu vou fazer algumas coisas aqui, daqui a pouco eu volto e pego o seu telefone, tá? O celular, eu inventei uma desculpa, eu falei, meu celular tá descarregado agora, daqui a pouco eu anoto, tá bom? Eu preciso ir. Aí ela, não, volta, fica aqui, eu quero saber mais, que não sei o que, eu gostei de você, eu quero conversar mais com você. Não vai rolar, eu saí andando, entendeu? Porque se eu tivesse me aprofundado um pouquinho mais, eu teria conseguido pegar ela lá mesmo, cara, no trabalho dela, ali segurando os óculos. Mas não, eu mantive o meu valor e saí andando, entendeu? Por quê? Porque eu sei o poder da PNL, então eu respeitei o meu limite. Isso é verdade, cara. E foi um vício, cara, que eu levei por alguns anos, uns 2 anos. Só pelo desafio. Então, assim, eu não queria... De repente eu tava construindo lá um rapport, uma interação, tinha todos os indicadores de interesse. Aí, de repente, eu descobri que ela era solteira. Eu já perdi o interesse e não queria saber mais. Já ejetava ali a interação. Teve até um momento para me mostrar pro meu aluno. Não sei, aí em São Paulo, com certeza, aí é o point de punks, de skinheads, mas aqui em Brasília tem alguns, né? O meu aluno conhecia um rapaz, um punk, ele me apresentou e tal. Aí na segunda vez que eu vi esse rapaz, eu também estava com o meu aluno, ele estava com a namorada dele. Eu percebi que a namorada dele estava dando umas olhadas, e meu aluno e a gente começou, eu já tinha ensinado PNL para ele, né? A gente começou a jogar uns PNLs nesse rapaz, e ele é ciumento, viu? Até que o objetivo era fazer com que ele permitisse que eu ficasse com a namorada na frente dele. E acabou que eu consegui. Eu só fiquei meio puto da vida na hora, porque eu queria que ele olhasse. Olha como é que estava minha cabeça na época. Eu queria que ele olhasse, ele não olhou, eu fiquei meio brabo. Mas assim, eu consegui o que eu queria. Aí depois ele terminou com a menina chorou. Aí depois a menina que meio que namorar comigo, eu falei que não tava afim e tal. Foi triste, cara. E eu fui me tornando uma pessoa cada vez mais fria, calculista, e viciado, tão viciado em abordagem,
E, cara, pra mim era só número, número, número. De repente, Bruno, eu vi minha vida entrando num túnel onde tudo que eu fazia era com o intuito de seduzir para acumular número. Não era mais pela Eu já mulher. passei. Eu tinha uma época na minha vida, e não tem muito Era tempo isso aí número. não, cara. Mais ou menos um ano atrás. Todas as mulheres que eu saía, eu lembro que eu anotava, eu chegava em casa no computador, eu anotava, ó, essa foi a fulana tal. Aí eu relatava, né? Eu dava uma nota pra ela, ó, HB, garota número 7, número 8, número 10, número 11. Aí eu relatava tudo direitinho, tudo que aconteceu, tudo. Cara, até as palavras que saiu da boca dela. Eu lembro que eu relatava assim, eu falava, ó, eu fiz isso com ela, coloquei minha mão sobre a nuca dela e falei tal coisa no ouvido dela. Eu lembro que ela sussurrou e disse 2 palavras. Aí eu colocava no relato também, entendeu? Aí eu falava, ó, essa semana eu saí com X garotas, né? Esse mês eu saí com X garotas. Aí eu colocava metas tipo pro ano, sabe, cara? Então, tipo assim, meu, você vira um robô, cara. Aquilo destrói a sua mente, cara. Destrói, porque você vira uma pessoa fria, você não consegue amar ninguém, cara. Você não consegue amar ninguém. E teve um momento na minha vida, cara, que eu parei de evoluir nas áreas. Por quê? Porque o PNL já me dava tudo que eu queria, e além de dar tudo que eu queria, eu tinha aquele pensamento de jogar no level very hard ou level impossible, por exemplo. Eu falei, pô, eu tenho que conseguir fazer isso, tipo, com todas as desvantagens do mundo. Eu me colocava em desvantagem. Às vezes eu tinha uma característica natural e completamente sedutora que eu anulava no momento só para ficar meio que difícil, impossível, para que o PNL me salvasse ali no momento e eu fosse esplêndido. Fui levando, cara, desse jeito aí, até que quando eu saí, eu falei, cara, isso não é saudável, porque eu comecei a pensar, não é normal uma pessoa ter a mulher que quer, fazendo o que quer, onde quer, a tudo quanto é custo. Tem uma ordem natural das coisas. Aí eu comecei a me tocar que o que eu estava praticando já não era sedução, não era atração, conquista, era manipulação, era hipnose. Eu estava me tornando um robô à base de PNL. Eu já não tinha mais o prazer daquela sedução gostosa. Igual você falou, pô, eu não precisei pensar antes de fazer isso daqui, eu não precisei ver isso daqui. As coisas foram acontecendo. Não é que não tenha tudo uma fase passo a passo, mas é que a coisa acontece e você tá tão relaxado, é tão natural, que você não vê acontecendo no processo. Sabe que as garotas que eu namorei mesmo, relacionamento sério, elas foram as únicas garotas que eu praticamente não utilizei técnica nenhuma, cara. Foi tudo natural. Eu gostei tanto, tipo, quando eu vi o primeiro encontro, assim, né, todas que quando eu vi no primeiro encontro, eu já sabia que eu ia namorar, porque eu gostei bastante. Então, a hora que eu vi a garota, cara, eu já falei, cara, eu não vou ficar com essa garota só hoje. Sabe? Então eu já não utilizei PNL, não utilizei praticamente nada, assim, né? Algumas ancoragens, sim, mas foi muito mais natural e foi muito mais gostoso, cara, porque virou um relacionamento, virou um sentimento legal, aquele relacionamento foi crescendo dentro de mim, eu vi que aquele sentimento também foi crescendo dentro da garota. É bem melhor, cara, bem melhor, né? Quando você é esse artista venusiano, muito mais bonito. Ô Bruno, eu não sei se já aconteceu isso contigo, ou com algum aluno conhecido ou mentor seu, mas teve uma coisa que aconteceu comigo que com certeza eu posso dizer que foi o início do fundo do poço. Querendo ou não, existe um estágio pior do que a frieza do jogador, que eu chamo de a última sedução, que é o seguinte estágio: de repente você está tão frio e começa a sentir falta de prazeres, de coisas, onde você começa a se colocar em situações perigosas para ver se você sente, nem que seja um medo, uma adrenalina e nada. Então, quando você sente uma fagulha de aventura, de romance, você se apega a isso. Então, depois de ficar viciado na conquista, você começa a ficar viciado em romances. Ah, sim, cara, sim, já aconteceu comigo, de eu falar... E você começa a se apaixonar fácil, não é uma paixão, é como se fosse uma mini paixão. Então, de repente, você encontra uma mulher incrível e você, às vezes, o momento mágico foi criado por você, coisa que antes você fazia só para pegar a mulher. Mas então agora você criou com o mesmo intuito e você acabou caindo na sua própria armadilha e se apaixonou até primeiro do que a menina. Não, antigamente eu colocava muitos desafios na minha vida, por exemplo, eu quero pegar a garota mais bonita de uma festa, né? Eu quero pegar uma garota do olho azul. Eu quero pegar uma garota que tem a bunda gigante. Eu quero pegar uma garota índia, japonesa, vietnamita. Deixa eu ver, eu quero pegar uma garota lésbica. Já aconteceu de eu falar, eu quero pegar a garota lésbica, eu quero pegar a namorada dela. Eu quero pegar as duas juntas, já aconteceu também. Deixa eu ver, eu quero pegar uma garota mais alta do que eu. Então, e todas eu consegui.
entendeu? Porque o meu nível na época, assim, que eu tinha, essa questão na minha mente era tão pesada que eu coloquei, que enquanto eu não conseguisse, eu não desistia, entendeu? E, tipo, cara, depois eu ficava feliz, entendeu? Mas passava um tempo eu falava, pô, mas isso não mudou nada na minha vida. Entendeu? Tipo, não mudou nada, cara. Tipo, hoje eu vejo assim e falo, caraca, mas aquilo não me tornou uma pessoa melhor, não me tornou uma pessoa de valor, sabe? Tipo, foi desafios da minha mente. Aquilo não mudou a minha vida, sabe? Então, e outra, sem contar que quando você fica tanto preso assim à técnica, às vezes o cara, ele perde a oportunidade de encontrar a garota da vida dele, uma garota de super valor para um relacionamento, até construir uma família, porque ele fica tão bitolado com técnica, essas coisas, eu quero aquele tipo de garota específico e tal, que às vezes ele conhece uma garota super firmeza e acaba descartando ela, sem perceber, de tão bitolado que ele fica com tudo isso. Por isso que eu falo, cara, que às vezes o cara, quando ele vive muito tempo nessa questão de prostituição e promiscuidade, o cara fica com depressão, quer cometer suicídio, ele perde o sentido da vida. Cara, a mulher mexe muito com a sua cabeça, ela pode tanto te levantar quanto te derrubar, cara. É incrível. Incrível. Com certeza. Tá? E esse estágio de viciado em romance, cara, é uma droga, porque de repente você meio que fica se apaixonando toda hora, mas nem tanto é pela pessoa, mas é pelo momento que às vezes você criou, às vezes surgiu naturalmente. É aquela paixão que você fala, pô, conquistei aquela garota tal, beleza. Se ela não te responder mais, ou se ela for a um encontro, ou sei lá, se ela fizer qualquer coisinha que a garota fizesse, qualquer coisinha, só falar pra ela, eu quero que você me ligue às 6 horas da tarde. E ela me ligar às 6h10, eu já perdi o interesse e já ia pra próxima. Entendeu? Olha o meu nível de frieza, cara, que eu tinha. Ah, eu já tinha passado desse nível. Quando eu cheguei no nível do viciado em romance, não, aí de repente se ela fizesse algo contrário do que eu esperava, isso feria o ego, e de repente também, eu sei como é que é. Vinha carência emocional. Então foi o começo da minha ruína. É como se eu passasse, tipo, eu passei 6 anos sendo, não, 4, 5 anos sendo completamente frio, tá? Quando eu voltei a sentir emoção, é como se esses 5 anos fosse, tipo, de uma vez só. Então, de repente, cara, eu tava pior do que mulher de TPM. Eu tava muito sensível, eu fiquei muito reativo. E foi quando eu comecei a namorar pela primeira vez, a guria me fez de capacho. Foi pior ainda, eu perdi respeito na comunidade, com a você precisa passar por isso, cara. Sim. Você precisa, não tem jeito. Você precisa pra poder te quebrar. Pra poder quebrar seu ego, pra poder quebrar seu orgulho, entendeu? Pra poder tirar você do pedestal. Quando isso acontece, você tem que agradecer. Entendeu? Você tem que agradecer. Você fala, caraca, essa pessoa, né? No meu caso, isso também foi uma garota que aconteceu. No começo eu ficava puto, eu ficava com raiva. Eu falava, não, mas eu perdi valor pra essa garota. Hoje não. Hoje eu olho pra ela e eu agradeço. Por quê? Porque eu falo, você me desacelerou. Eu tava me tornando um monstro. Tá? Pois é, mas imagina que droga, cara. Imagina que droga, cara, você de repente ter tudo que você quis ali, como se fosse uma criança mimada, birrenta. Vou te falar, cara, tudo quanto é desafio que você imaginar, que você pensar no do mais simples ao mais absurdo, eu fazia e eu consegui. Então isso mexeu comigo, então tudo perdeu sentido, perdeu sabor. Aí quando a galera hoje em dia me pergunta, tá, cara, mas por que você não é favorável a usar muitas técnicas sempre? Aí eu faço uma analogia. Você por acaso é contra a técnica? Aí eu faço uma analogia pra pessoa. Aí principalmente se a pessoa for gamer, aí é batata, é certeiro. Eu falo, mano, tu joga videogame? Eu jogo. E jogo de luta, você curte? Curte. Eu vou dar um exemplo aqui. Mortal Kombat. Ah, beleza. É legal, não é? Daqueles especiais, meia lua pra frente, X, Y, dá o G logo Sub-Zero, não é? Nossa, é top demais. Cara, mas válido. Eu entrei numa fase da minha vida, a gente já tá encerrando só pra poder terminar pra galera, que não sei se a galera já assistiu aquele filme Alf, o Sedutor, né, não sei se você assistiu também, que é aquele mesmo ator que fez o Sherlock Holmes, né, que ele era parceiro lá do Holmes. Aí o que acontece, teve no final do filme, ele passou exatamente... Eu vou dizer que a minha vida foi aquele filme, tá? Porque a minha também. Eu passei todas as partes ali que ele passou no filme, praticamente aconteceu comigo. Então ali no final, né, que ele começa a racionalizar, né, ele começa a olhar pra vida dele, porque ele pegava um monte de mina e tal, começou a sair com um monte de mulher, aí no final ele se apegou por uma garota e a garota deu fora nele, né, porque a garota ficou com outro cara. Então ele parou, né?
Ele parou, aí ele foi para um lugar e tava vindo uma loirinha bonitinha e tal, e aí ele foi conversar com ela deu fora nele também, já foram duas. Aí ele começou a se perguntar, ele falou, analisando, né, meu pequeno tempo de vida e olhando para trás, eu fico olhando, né, para mim, eu sou jovem, sou solteiro, sem filhos, sem compromissos, mas me falta a paz de espírito, né? Eu fico observando todas as mulheres que eu me relacionei, todas que passaram pela minha vida, o quanto elas fizeram por mim e o pouco que eu pude fazer por elas, sabe? Então hoje ele tava se olhando como um caco, como um lixo, cara. Entendeu? Eu cheguei numa fase dessa da minha vida também. Entendeu? Foi horrível, cara, mas depois você vê que valeu a pena, tá? Valeu a pena tudo isso que a gente passou. Tenho certeza que valeu a pena tudo que você passou também, porque hoje a gente está aqui para poder passar a experiência para a galera e mudar a cabeça desses jovens aí, tá? Bom, eu queria até dar um recado rapidão para a galera que está ouvindo. Você que está ouvindo agora, e você deve estar se questionando, tá, mas a técnica é tão boa, por que eu não devo usar ela frequentemente? É só pegar esse exemplo do videogame. Usar o especial é válido, completamente válido, é bom, mas é divertido você sempre ficar dando especial toda hora, só especial, 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 especial. É até chato você jogar contra uma pessoa assim. A mesma coisa é a técnica, cara, é super válido usar a técnica, eu sou super a favor, mas, cara, é parcimônia, e não adianta nada você usar a técnica se você não tem um preparo, se você já não é automaticamente sedutor. A técnica é um complemento poderoso e muito importante. Mas assim como, por exemplo, nos animes de ação, você não vê os caras usando os poderes dele lá toda hora. Ele tem todo um preparo físico, ele treina as fraquezas dele, treina os defeitos, vai trabalhando em si para ser sua melhor versão, porque isso torna você automaticamente atraente, sedutor, então você usa a técnica. Hoje, Brunão, quando eu faço uma mentoria com alguém, a primeira coisa que eu faço, cara, eu peço que a pessoa faça uma autoanálise para ela conhecer os seus defeitos, as suas qualidades, depois um processo de aceitação. E vou trabalhando com ela oratória, linguagem corporal, para que ela vá evoluindo aos poucos. Sabe quando eu passo técnica? Lá no finalzinho, só se ela quiser seguir a vida de sedutor, ou se ela quiser melhorar ainda mais, ou quiser dar aula disso. Até então, simplesmente ajuda a pessoa a encontrar a sua melhor versão e que ela naturalmente seja sedutora com a sua sedução passiva. Sim, praticamente é isso. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo. Espero que o Jean volte mais vezes pra gente ter certeza que temos muitas histórias aí pra poder... Cara, eu acho bacana porque a mesma fase de vida que eu tô hoje, o Jean também está. Estamos numa fase aí muito paralela. Eu creio que foi até Deus que colocou você aí na minha vida nesse momento, porque é um momento assim da gente se ajudar, porque estamos numa situação assim bem específica, né? Vamos dizer que mesmo estando eu e você antes dos 30 anos, né? Eu ainda mais, a gente está com sorte de estar amadurecendo agora, né? Tem caras aí que passam dos 40, dos 50, dos 60 anos e não tem essa mudança de cabeça como estamos tendo agora tão precocemente, né? Isso é bom. Exatamente. Isso é bom. Bom, galera, mas praticamente é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Inscreva-se no canal, deixa seu like, entre no nosso grupo PUA e Desenvolvimento Masculino. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Forte abraço aí pra vocês. Abraço a todos. Obrigadão.